Jogamos contra o Brusque, vencemos. E aí, a desculpa era, pô, mas o Brusque também, o time é muito fraco. Pô, os caras estavam em 5º lugar na competição. A gente foi, pegou o Sampaio Corrêa, vencemos também. Pô, mas venceu porque o Sampaio Corrêa também é muito fraco, né? Venceu pela ruindade do adversário. Caramba, Sampaio Corrêa, 3º lugar na competição. Agora a gente vai pegar o Curitiba. Se a gente vencer, e aí? Aí vocês vão começar a confiar? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa terça-feira, às 9h30 da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier FC, o Vasco vai até o Couto Pereira enfrentar o Curitiba pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que pode ser um jogo de afirmação para o Vasco da Gama, não é mesmo? O Vasco que começou muito mal o campeonato, começou a competição com uma proposta de tentar segurar mais a posse de bola, de tentar fazer o tal do jogo apoiado, o jogo posicional. Não funcionou, então ali, depois daquela derrota para o Avaí em casa, mudou a estratégia. O Cabo percebeu que se fosse seguir por aquele caminho ali, mais uma derrota, ele ia acabar caindo, não é mesmo? Então ele decidiu ir numa estratégia um pouco mais cautelosa, vamos dizer assim, mais reativa, jogar mais na retranca mesmo, né? Jogar por uma bola, jogar no erro do adversário. E a verdade é que funcionou, tem funcionado. Por mais que a gente, em campo, não veja o Vasco controlando as ações, não são aqueles jogos em que você sai com aquela convicção, né, de que o Vasco ia ganhar de qualquer jeito, dominou a partida, o fato é que o Vasco tem conseguido, nos números aí, se impor. A gente vinha de um aproveitamento ali até a 4ª rodada, quando tentava jogar mais com a posse de bola, de 33%, subiu, depois de 6 rodadas, jogando nesse modelo mais reativo, para 66% de aproveitamento. A gente deixou de ser um time em que, para cada gol que a gente fazia, a gente sofria 2, né? Nas 4 primeiras rodadas do campeonato, a gente fez 3 gols e sofreu 6 gols, para um time que, para cada gol que sofre, faz 2. Então, dali em diante, né? Da 5ª rodada até a 10ª rodada, a gente fez 8 gols para sofrer só 4. Então, é uma tática que tem funcionado, né? Mal ou bem, tem funcionado. Por mais que a gente em campo, a gente vendo o jogo, primeiro, não tem prazer vendo esse jogo do Vasco, não vou chegar tão longe, não é um futebol que enche os olhos da torcida. Apreciador do futebol aí, que não for vascaíno e for assistir um jogo do Vasco, não vai se divertir, né? Não vai achar que, meu Deus, que futebol é esse que o Vasco pratica. E o próprio vascaíno assistindo também, até muito pela falta de confiança no time ainda, acaba terminando ali os jogos com o coração na boca, porque muitas vezes o resultado é apertado, você entrega a bola para o adversário, então a bola fica rondando sempre a área do Vasco. Então são jogos nervosos, não são jogos bonitos, mas insisto, são jogos, é um estilo de jogo que mal ou bem vem dando resultado, enquanto o outro não vinha, não é mesmo? Agora, por conta disso até, existe esse questionamento de que o Vasco está ganhando por conta da falta de qualidade dos adversários, de que o Vasco está ganhando na sorte. Então, acho que nesse sentido até, né, que essa partida de hoje contra o Curitiba serve como uma partida de afirmação, de mostrar que realmente o Vasco acertou um caminho, né? Tá indo por um caminho aí que pode levar o time para o grande objetivo, que é o acesso para a Série A. Por quê? Essa questão da sorte que eu vinha comentando, cara, eu acho que não dá mais para falar isso. Depois de 4 jogos vencendo, é difícil, né? 4 jogos em 6 partidas, você pode alegar que deu sorte, ganhou ali na sorte 1 jogo, 2 jogos, sabe? 4 jogos é difícil. 5 jogos, né? Caso a gente consiga mais uma vitória hoje, vai ficar mais difícil ainda. A questão da qualidade dos adversários, que eu estava brincando na abertura do programa, também, se a gente consegue aí um bom resultado contra o Curitiba, vai ficar cada vez mais difícil, né? A gente, ganhou do CRB primeiro, ganhou de 3-0 do CRB, que era um time que acho que estava ali em 3º lugar quando a gente jogou contra eles, ganhou do Brusque, ganhou do Sampaio Corrêa, 3º lugar, aí consegue agora ganhar do Curitiba. Caramba, o Curitiba jogou mal, o Curitiba é fraco, a gente vai começar a perceber que a Série B, de maneira geral, é fraca e que, portanto, ganhar desses clubes, jogando ali na ruindade do adversário, pode ser uma estratégia. Pode ser muito bem uma estratégia, não é mesmo?
Mas, principalmente, eu acho que a gente vai jogar contra um tipo de jogo no qual a gente não venceu ainda. Porque desde que o Vasco mudou de jogo, é verdade, nós conseguimos ganhar 4 jogos já, a gente está invicto em casa, 100% em casa, desde que mudou o estilo de jogo, né? Foram 4 vitórias. Mas nesse período a gente teve também 2 derrotas. E 2 derrotas para quem? Justamente em 2 jogos fora de casa, justamente contra 2 times tradicionais, né? De mais nome na história do futebol brasileiro, que foram o caso do Cruzeiro e do Goiás. Ou seja, um jogo muito parecido com o de hoje, né? A gente vai mais uma vez jogar fora de casa, a gente vai jogar contra o Curitiba, que é um time também tradicional, já foi campeão brasileiro da Série A, e um time que ainda vem numa boa fase, porque está na 2ª colocação do campeonato. Então, se de repente a gente consegue um bom resultado agora, a gente pode, primeiro, dar um passo bem grande para entrar no G4, finalmente, né? Mesmo que a gente não entre no G4, por circunstâncias da tabela, a gente vai atingir um aproveitamento de 57%, que é um aproveitamento ali de G4. 57% de aproveitamento significa que a gente terminaria o campeonato com 65 pontos, que todo mundo coloca aí como sendo ali o mínimo para garantir o acesso. Então, finalmente, uma vitória contra o Coxa, a gente conseguiria o aproveitamento de um time que vai, com certeza, subir de volta para a Série A. E esse seria ali o primeiro aspecto positivo. Segundo aspecto, a gente conseguiria emendar ali uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Há quanto tempo o Vasco não consegue 3 vitórias, né? E aí, do jeito que for, pode ser sofrido, mas foi na sorte, não sei o que lá, não interessa. Foram 3 vitórias consecutivas. Contra um time que está lá nas cabeças, o nosso 2º colocado, e tradicional. Então nem dá para falar, é um time que não está acostumado. Não, né? O Coritiba não tem nada disso. Então, a grande importância dessa partida eu vejo por esse lado, né? É uma partida que, caso o Vasco vença, ele vai conseguir sair com muita moral dessa partida, e aí a gente vem mais empolgado ainda para enfrentar o Náutico, que é ali o líder do campeonato, né? O time sensação até aqui da Série B. A gente vem com muito mais confiança e motivado para isso. Vai ser um jogo fácil? Não, nenhum jogo nessa Série B vai ser fácil para o Vasco, quanto menos contra uma equipe em boa fase, uma equipe jogando nos seus domínios e uma equipe tradicional como o Coritiba. E acredito até que a vitória não seja essencial. Por mais que a gente vá torcer muito por isso, por conta até de tudo que eu apontei aqui, se a gente conseguir voltar com um empatezinho lá do Couto Pereira, não acho um resultado ruim também não, né? Vamos aprender a botar as coisas em perspectiva, né? A menos que você ache que o Vasco tem que ganhar todos os jogos da competição, o Vasco devia ser campeão com 100% de aproveitamento, o jogo contra o Curitiba fora de casa não é um jogo onde você vai ver o empate como um resultado ruim. Ruim é perder pro Avaí em casa, perder pro Operário em casa, até empatar com a Ponte Preta fora de casa, a Ponte Preta que tá brigando aí pra não cair, a gente pode ver com um resultado ruim. Contra o Coxa não, né? Então acho que o Vasco, e se vê jogando nesse estilo, né, um estilo mais reativo, entregando a bola pro adversário, não vai ser nessa partida agora que vai mudar a estratégia. Acho que o empate, insisto, pode ser até visto como um bom resultado. Se por acaso o jogo fosse encaminhando para um 0-0, não vejo por que o Vasco também se atirar para cima do Coritiba, não. Tem que, dessa vez, ter mais sangue frio, ser mais estratégico. A gente precisa ter o aproveitamento ali de campeão ou de time que sobe lá na 38ª rodada. Não é agora na 11ª, não. Então, para essa partida, eu iria com um time mais fechadinho mesmo. A gente não sabe exatamente qual é a escalação do time ainda, mas se quiser voltar, por exemplo, com o Rômulo ali no meio campo, para deixar ainda mais fechado aquele meio, não é mesmo? Se caso vá poupar o Cano, optar por uma opção ali com, sei lá, de repente, o meio campo com 5 homens, botar um homem lá na frente que volte mais para fechar o meio campo, eu não vou achar ruim não. A gente tenta segurar ali o empate e conforme o jogo transcorrer, se perceber que tem espaço ali para dar uma estocada, pegar os caras, aí tudo bem, né? Aí vai soltando um pouco mais o time, ou não, ou, né, se segura lá atrás, percebe que tá tomando sufoco e tenta se segurar e voltar com um empatezinho. Acho que não vai ser ruim também não. Tudo isso posto, qual que eu acho que vai ser o time, então, que vai a campo aí nessa partida contra o Curitiba? O Vanderlei no gol, na lateral direita, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca fechando a linha defensiva, não tem por que mudar esse meio campo aí, né? Eu iria com o Rômulo de primeiro volante, mas acho que o Cabo vai tentar repetir o time. Então vai com o Andrei de primeiro volante, Galarza de segundo, MT que foi muito mal, né? Foi muito mal contra o Sampaio Correia, fechando o meio campo aí. O Marquinhos Gabriel mais na frente, já fazendo a ligação com o ataque. Gabriel Peck e Cano.
Acho que o Cano não vai ser poupado. Eu, que nem eu falei, poderia mudar um pouco esse esquema, né? Botaria ali o Rômulo como primeiro volante e avançaria justamente o Andrei para a posição ali do MT, né? Mais que o Andrei caia mais pela direita, né? Mas não sei, faria uma composição ali que permitisse o Andrei jogando um pouco mais na frente. Porque o MT, ele fez boas partidas, mas caiu um pouco de produção. É natural que um garoto na idade dele oscile. E não sei se a gente precisa de mais um jogo para comprovar que ele está oscilando. Não sei, né? Entraria com ele no segundo tempo, acho que faria mais sentido. Enfim, vamos ver qual vai ser a escalação que vai vir aí. A minha aposta que eu vou dar para essa partida, vou apostar no empate. De novo, vou ser modesto aqui, vou ser humilde, né? Vou ficar torcendo pela vitória, mas se a gente voltar com um empatezinho ali, 1-1, gol do Marquinhos Gabriel, eu já vou ficar bem satisfeito. Mas me diz aí a sua opinião, diz aí nos comentários então, a expectativa de você para esse jogo, quanto você acha que vai dar, diga aí nos comentários. Você sabe, a conversa continua aqui de baixo, vamos entrar no clima já para essa partida. Mais tarde, lá por volta das 15:09, tem pré-jogo no Atenção Vascaínos, então eu espero a audiência de vocês. Depois da partida a gente volta no pós-jogo também. Quero ver vocês lá e até lá a gente vai falando.